Olá, meu nome é Larissa Nunes dos Santos Rocha e esse vídeo é a minha apresentação para o 6º Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Meu trabalho tem como título Mortalidade Infantil no município de Barreiras, Bahia, investigação de óbitos ocorridos entre 2015 e 2018 para análise das causas evitáveis, sendo minha orientadora a professora doutora Stephanie Luciene Deise da Silva. Então, a mortalidade infantil ainda é um problema significativo em diversas cidades brasileiras, principalmente no norte e no nordeste do Brasil, né? E o coeficiente de mortalidade infantil é ainda um índice consagrado utilizado para analisar a situação de saúde e de vida em geral de uma população. E pelo grande número de variáveis, de fatores envolvidos nesse desfecho clínico desfavorável, o Ministério da Saúde instituiu a obrigatoriedade da investigação dos óbitos. Nós temos no município de Barreiras essa investigação desses óbitos, mas nós não tínhamos dados sistematizados que evidenciassem de uma maneira mais clara o panorama do município. Então, por isso, nosso objetivo foi analisar o perfil, os condicionantes e o potencial de evitabilidade desses óbitos de 0 a 1 ano, no município de Barreiras, no período 2015 a 2018. Para isso, nós fizemos um estudo descritivo, retrospectivo, quantitativo no município, com dados oriundos da vigilância epidemiológica. Nós tivemos como amostra os registros, todos os registros das investigações feitas pela vigilância epidemiológica referente aos óbitos de crianças com menos de 1 ano, ocorridos no período de interesse na população residente do município, para os quais foi emitida uma declaração de óbito. Nós tivemos dados coletados a partir das fichas de investigação de óbito e nós selecionamos variáveis tanto infantis como variáveis relacionadas às gestantes, às mães dessas crianças. Nós analisamos as variáveis pelo programa Prisma, nós submetemos elas a análises descritivas, de média, de frequência, a correlação de Spearman. Algumas variáveis, como a época de primeiro minuto, de quinto minuto e número de consultas, as suas médias foram submetidas à análise de variância e outras variáveis foram analisadas através do teste de IQ quadrado após a estratificação da mortalidade por critérios de evitabilidade. As causas dos óbitos elas foram categorizadas a partir da Classificação Internacional das Doenças, né, que está em sua 10ª edição, e elas foram classificadas em evitáveis e não evitáveis, ou ainda não claramente evitáveis. As evitáveis foram classificadas por uma lista de evitabilidade em relação, no âmbito do Sistema Único de Saúde, intervenções feitas no Sistema Único de Saúde, e as causas não evitáveis elas foram classificadas a partir da lista de evitabilidade da função Sistema Estadual de Análise de Dados. Nós tivemos o coeficiente de mortalidade infantil calculado por uma média direta, né, que leva em consideração os óbitos em menores de 1 ano pelo número de nascidos vivos. E nós submetemos essa pesquisa, esse estudo ao Comitê de Ética da Universidade Federal da Bahia, do Oeste da Bahia, e ele foi aprovado sobre o protocolo número 323.232, 096. Em relação aos resultados, nós obtivemos dados que mostram que a maioria dessas crianças eram do sexo masculino. Nós tivemos crianças que nasceram em geral com um peso menor que 1,5 kg, um extremo baixo peso. Essas crianças tiveram em média uma APGA de primeiro minuto de 4,74 e de quinto minuto de 6,14. O ano com maior número de óbitos foi 2015, o ano com menor número de óbitos foi 2018. A maioria dessas crianças que nasceram com menos de 1 ano, elas nasceram na primeira semana, no período neonatal precoce. Então, de 0 a 7 dias foi o período com maior número de óbitos. E após a investigação desses óbitos pela vigilância, 28% tiveram a causa básica do óbito modificada. A idade materna se situou principalmente entre 20 e 39 anos, tendo também cerca de 22% das gestantes com 16 a 19 anos. A idade materna, em sua maioria, a escolaridade materna, em sua maioria, era o ensino médio completo. Essas mulheres tinham, em geral, o ensino médio completo.
A média de consulta foi de 4,42, sendo que o mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde é de 6. O risco gestacional só foi descrito em 1/4 dessas gestações e o pré-natal só foi iniciado corretamente em cerca de 50% delas. 10% das mulheres não fizeram nenhum tipo de pré-natal e os outros 40% começaram tardiamente. Então, a maioria dessas crianças eram prematuras extremas, oriundas de uma gestação com menos de 28 semanas. Então, uma gestação que não chegou ao termo em muitos casos. Ao estratificar pela evitabilidade de óbito e a submeter algumas variáveis à nova, nós tivemos uma diferença significativa, por exemplo, em relação ao número de consultas nos óbitos evitáveis e não evitáveis. Nós estratificamos, de acordo com a evitabilidade dos óbitos, todas as variáveis do nosso trabalho para uma melhor visualização e análise desses dados. E aqui nós podemos evidenciar facilmente, em relação às variáveis infantis e maternas, diversos desfechos e análises nós podemos inferir através dessas tabelas, como por exemplo, todos os óbitos relacionados a mulheres mães com menos de 16 anos, todos poderiam ter sido evitáveis, certo? Então essas tabelas, essa estratificação ajudou muito o nosso trabalho e as inferências que nós fizemos a partir dos nossos dados. Nós também tivemos correlações positivas em diversas variáveis, como a idade do óbito, com outras tantas como peso ao nascer, época de primeiro, de quinto minuto, número de consulta. Nós também evidenciamos as principais causas de óbito, tanto de acordo com a declaração de óbito, como após a investigação pela vigilância epidemiológica, sendo que os 3 primeiros lugares ficaram com as mesmas causas, Primeiro, complicações neonatais associadas à prematuridade, malformações congênitas e, em terceiro lugar, sepse neonatal e outras infecções. Mas algumas causas a gente só pôde ver importância maior após a investigação de óbito. Aqui, de acordo com a declaração de óbito, complicações relacionadas ao trabalho de parto veiculava em 10º lugar. Após a investigação, já estava em 4º lugar. Então, mais uma vez salientando a importância desses dados e dessa investigação. O coeficiente de mortalidade foi analisado durante o período. Houve um leve aumento em 2017, estava tendo um declínio e houve esse leve aumento, mas o coeficiente voltou a cair em 2018, onde nós tivemos a menor taxa de todo o período estudado. Então, com tudo isso, nós temos que a identificação e o monitoramento dos determinantes de saúde, de estratégias de atenção à saúde, são muito importantes, para a gente ter esse panorama geral e para a formulação de estratégias que venham ajudar nos problemas enfrentados. Em relação ao coeficiente de mortalidade, nós tivemos, durante todo o período analisado, um declínio de 27,93%, um declínio bem positivo. Ao serem classificados de acordo com a evitabilidade de óbitos, a gente sugere que a maioria dos óbitos ocorridos nesse período poderiam ter sido evitados principalmente por uma maior atenção à mulher na gestação. A auditoria dos óbitos feita pela vigilância epidemiológica é muito importante, principalmente para suprir algumas lacunas que existem em muitas declarações de óbito que não são devidamente preenchidas. Então, a obtenção desses dados são muito importantes para a gente ter esse entendimento ampliado e para formular estratégias, políticas públicas que vão propiciar a redução dessa mortalidade, tanto da mortalidade de forma geral, como dessa população que é a população mais vulnerável que nós temos. Minhas referências bibliográficas aqui estão mais detalhadas no trabalho. Eu queria aqui deixar o meu agradecimento à Universidade Federal da Bahia, ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UFOB, também ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pela minha bolsa de pesquisa e por ajudar, e por permitir a realização desse trabalho. Muito obrigada.